convencida de que se tratava de um especialista das questões brasileiras. A circunstância que atrapalhou o reconhecimento da ação prejudicial de Santayana contra o governo tchecoslovaco foi a de que era sabido que, a princípio, ele possui boas relações com a embaixada brasileira e, por isso, se supunha que os materiais de seus artigos eram adquiridos diretamente de fontes oficiais brasileiras. O nosso Ministério de Relações Exteriores frisou que, entre aspas, através da expulsão de Santayana da Tchecoslováquia, demonstramos nossa boa vontade e interesse para melhorar as relações mútuas. Fecha aspas. Acontecimentos dramáticos na Tchecoslováquia influenciaram de maneira significativa o destino do jornalista brasileiro. A tentativa de reforma do sistema político empreendida pelos comunistas tchecoslovacos, conhecida como Primavera de Praga, foi violentamente impedida pela intervenção militar de 5 membros do Pacto de Varsóvia, que ocuparam o país em 21 de agosto. As reportagens de Mauro Santayana, publicadas no Jornal do Brasil e na revista Manchete, sob o pseudônimo de Lauro Kubelik, foram as melhores que saíram na imprensa a respeito do assunto. O trágico agosto de 1968 decidiu que a expulsão de Santojan, apoiada também pelo embaixador tchecoslovaco no Rio, seria politicamente desconfortável e, no final das contas, o jornalista pôde permanecer no país. A STB considerou os textos objetivos e o caso ficou ainda mais curioso, pois eles continham críticas à ocupação soviética e apoio aos reformadores comunistas que, após 21 de agosto, foram sistematicamente liquidados pela ala conservadora do partido com apoio de Moscou. Como esquerdista convicto, o brasileiro comentava com simpatia as ações dos reformadores que davam ao socialismo abre aspas, rosto humano, fecha aspas, e criticou a violenta intervenção soviética que esmagou a esperança de muitos esquerdistas convictos. Em novembro de 1968, a contra-inteligência decidiu fazer um jogo operacional chamado Lisboa, com o objetivo de descobrir com qual funcionário da embaixada brasileira ou jornalista brasileiro estava em contato, pois o secretário anterior havia sido substituído. Por isso, foram convocados 2 agentes, um tcheco e um mexicano que vivia em Praga, e foi redigido um documento. Sabemos que a contra-inteligência usou todas as formas de vigilância possíveis, como escutas telefônicas e técnicas, buscas secretas pelo apartamento e controle de correspondência com o seu objetivo de interesse. Não sabemos como a operação terminou, pois os materiais que documentavam o andamento da Operação Lisboa foram destruídos. Uma estranha nota do Major Kuzelkia, provavelmente oficial do Serviço de Inteligência, que relacionou a sua conversa com o brasileiro sob cerco de novembro daquele ano, afirmava que o brasileiro lhe revelara que, abre aspas, não se sente bem na Tchecoslováquia, que o solo onde pisa está esquentando, fecha aspas. Em 5 de novembro, ele parou de trabalhar na rádio. Caso não tenha sido somente uma intervenção para se gabar, o fato de Santayana reconhecer com antecedência, segundo o major, a data da intervenção do Pacto de Varsóvia dizia muito. Segundo historiadores tchecos, somente os mais altos representantes do Partido dos Países que participaram da intervenção e a diretoria dos seus serviços secretos possuíam essas informações. A contra-inteligência concluiu que o brasileiro era colaborador da polícia brasileira, ou no caso do Itamaraty, pois o documento
a seguir, o documento seguinte a que tivemos acesso, de 3 de março de 1969, contém, abre aspas, uma proposta de novo recrutamento, fecha aspas. Convencer o agente de outro serviço secreto a colaborar com a STB. Quando alguém não é um agente, é recrutado. Mas quando esse alguém já é agente de algum serviço secreto estrangeiro, é recrutado novamente. O objetivo de aquisição do colaborador seria, abre aspas, reconhecer as embaixadas latino-americanas em Praga e as suas ligações com os serviços secretos nacionais, fecha aspas. Assim como, abre aspas, fazer o reconhecimento dos jornalistas estrangeiros credenciados, fecha aspas. Na justificativa da proposta, o Major Porran descreve a colaboração do candidato com o secretário da embaixada como um fato documentado. Abre aspas. Foi realizada uma provocação que confirmou que Santayana trabalha como agente para a Embaixada Brasileira em Praga. Durante 2 meses, nosso colaborador entregou a Santayana informações preparadas por nós. Após receber as informações, Santayana visitou imediatamente, no dia seguinte, o seu órgão condutor na Embaixada Brasileira em Praga e as entregou. Sua entrada e saída da Embaixada Brasileira foi fotografada por nós e confirmada através de observação. Sabemos que Santayana visita a Embaixada Brasileira com relativa frequência, uma vez por semana. As informações descritas, adquiridas durante o reconhecimento, confirmam que trabalha para a Polícia Brasileira, fecha aspas. Nossa, isso aqui deu mole, né? Mais adiante, o major da contra-inteligência argumenta que o jornalista, aproveitando o fato de que sua esposa, como membro do Partido Comunista, fora reprimida do Brasil, segundo as informações da STB, fora condenada a 9 anos de prisão. Segundo os documentos do DOPS, a pena foi de 6 anos. Em 1969, foi anulada judicialmente. E, aproveitando-se de sua posição de imigrante político, possuía ótimas possibilidades de adquirir informações interessantes para a polícia brasileira. Aqui um parênteses, né, que, abre aspas, que sem dúvida está ligada com o serviço secreto americano, fecha aspas, fecha parênteses, e chama as suas atividades de, abre aspas, muito ameaçadoras, fecha aspas. Na opinião do major, uma solução melhor do que a expulsão era um novo recrutamento, pois assim, abre aspas, adquirimos o controle sobre as atividades do Serviço Nacional de Informações Brasileiro, fecha aspas. O major propôs que a aquisição do agente fosse feita pela ideologia. Propor a oferta e sugerir que melhoraria a sua situação pessoal, pois certamente precisava esconder o seu trabalho para a polícia brasileira, até mesmo da sua esposa. Abre parênteses. Desta maneira, lhe seria proposto um tipo de expiação, fecha parênteses. Entramos em contato com o órgão condutor do jornalista da embaixada na época. Ele confirmou seu contato com Mauro Santayana, mas negou que fosse por trabalhos para serviços brasileiros de informação. O antigo conselheiro da embaixada garantiu que a relação entre eles era apenas de amizade. Mesmo sem acesso a toda a documentação, o Major Porran não inventaria algo que não existiu. Abre parênteses. Todas as provas recolhidas faziam parte dos materiais, fecha parênteses. Com base no registro de aparelhagem de escuta, descreveu, por exemplo, a situação quando, durante um encontro no qual também estava um agente da STB, Helder, né, oficial condutor anterior da inteligência brasileira, e Santayana, afastaram-se para um canto e ligaram o rádio e o toca-fitas, impedindo que o agente escutasse o conteúdo da conversa. Nem tudo era tão claro. Sabemos que o recrutamento de Santayana pela STB não aconteceu rapidamente, mas por falta de informações não podemos afirmar por que isso levou tanto tempo e o que aconteceu até dezembro de 69. O único registro da época é uma nota casual elaborada por um oficial
do Serviço de Inteligência, assinada com a abreviação, abre aspas, DO, fecha aspas. Por se tratar de um oficial conhecedor da língua espanhola, é possível presumir que era o camarada Dominique, um dos mais importantes funcionários da seção da América Latina no primeiro departamento. No documento está descrito o encontro com o jornalista brasileiro em 23 de setembro de 1969, num coquetel no prédio do MRE, né, o Ministério das Relações Exteriores. O oficial relatou o ponto de visita de Santayana quanto às já sufocadas reformas tchecoslovacas, declarando-se claramente a favor do, abre aspas, socialismo com rosto humano, fecha aspas. Porém, é uma outra coisa. Porém, é outra coisa que chama a atenção neste relato. O oficial escreveu. Nossa, gente, eu tô gripada. Tô surda. Abre aspas. As suas características eram de uma pessoa extrovertida e segura de si mesma. Isso se percebia à distância, o que contrastava com a típica reserva de outros correspondentes credenciados. Ele me chama de, abre aspas, você, mesmo que eu lhe chamasse de senhor. Em geral, causava a impressão de ter assimilado certas condutas familiares e que conta demasiadamente com a tolerância por parte da Tchecoslováquia. Ironizou para que nós, como conhecidos, lhe avisássemos com uma semana de antecedência quando chegar a decisão sobre a sua expulsão do país, pois possui tantas coisas para levar que precisa de muito tempo para fazer suas malas. Fecha aspas. A observação era de um experiente funcionário do Serviço de Inteligência, que, legalizado no Ministério das Relações Exteriores, travava contatos frequentes com jornalistas estrangeiros. Naquela época, a proposta para o novo recrutamento ainda não havia sido finalizada, e durante o tempo todo o figurante estava sob verificação. O comentário sobre as malas provavelmente era ironia, pois o relato do diplomata, em contato com ele, afirma que ele vivia com a família em condições bastante humildes. A autoconfiança dele, no entanto, é intrigante. Após a violenta intervenção dos soviéticos, em uma época na qual se aproximavam as limpezas, em que as vítimas seriam os comunistas reformadores, o correspondente estrangeiro não só expõe opiniões inapropriadas, né, entre aspas, mas também se comporta com arrogância. Aqui um parênteses. Sabia que se tratava de um oficial do Serviço de Inteligência. Vou reformular. Sabia que se tratava de um oficial da inteligência? Fecha parênteses. A nota sobre o recrutamento é de 4 de dezembro de 1969 e coube ao camarada Moldin, experiente oficial de serviço de inteligência e conhecido por seu trabalho no Brasil. O codinome do figurante era Lisabon. O oficial anotou que o jornalista iniciou o assunto sobre os acontecimentos políticos de então. Moldin deixou que ele continuasse falando, mas no momento oportuno disse que gostaria de conversar com ele sobre, abre aspas, questões importantes relacionadas ao envio de cubanos ao Brasil. Eu lhe disse que a Tchecoslováquia não está fazendo nada disso e que a nossa opinião, assim como a soviética, sobre a exportação de revolução diferem diametralmente da cubana. Fecha aspas. Moldin fingiu que era ele que estava sendo importunado pelo serviço da inteligência, que por sua vez estava interessado em seus contatos com Santayana. Podemos concluir então que Moldin havia sido, abre aspas,
direcionado ao jornalista brasileiro havia pouco tempo, fecha aspas. A seguir, disse-lhe que os serviços tchecoslovacos sabiam de sua colaboração com a polícia brasileira, mas que acham que ele foi obrigado a colaborar devido à preocupação com o destino de sua esposa. E então completou, abre aspas, me pediram para perguntar ao senhor se gostaria de ajudar o nosso serviço de inteligência com informações a que tem acesso. Fecha aspas. O oficial esclareceu que os órgãos tchecos estavam convencidos de sua disposição para ajudá-los. Lisabon reagiu com tranquilidade às palavras do oficial e negou sua colaboração com o Serviço de Segurança brasileiro, pois, como marxista convicto, era contra o regime que governava a sua pátria. A seguir, disse que se encontrava com diferentes pessoas, inclusive da embaixada, pois o seu empregador, o jornal, exigia isso. Narrou também a ocasião em que fora a Portugal acompanhar a visita do ministro Magalhães Pinto, apesar de odiá-lo politicamente. O clima entre os dois havia sido amigável. Afirmou que nunca trairia nenhum brasileiro que soubesse ter sido treinado em Cuba. Deixa eu ver se é traíra ou trairia, né? Afirmou que nunca trairia nenhum brasileiro que soubesse ter sido treinado em Cuba, mas o trataria como, abre aspas, um dos seus, fecha aspas, ao passo que eu faria de consciência limpa a cada cubano que lá chegasse com a mesma missão, mesmo sabendo que o estrangeiro seria fuzilado. Opinou que os serviços secretos que melhor trabalham para a espionagem na Tchecoslováquia são os do Vaticano e de Israel. Por fim, demonstrou vontade de colaborar, contanto que não lhe fosse exigido nada que prejudicasse a sua pátria e que não recebesse dinheiro por isso. Ele não era um mercenário. Moudin, então, propôs que as condições de Lisabon fossem aceitas e chamou a atenção de que a oferta da STB não surpreendeu o figurante. O encontro ocorreu no Café Alfa, em Praga. Na pasta conduzida pela contra-inteligência faltam 65 páginas de documentos do período pós-recrutamento e por isso não é possível verificar como foi a colaboração de Lisabon. A partir da leitura do documento seguinte, 27 de julho de 1973, sabemos que, em 1970, ele se mudou para a Alemanha Ocidental, enviado pelo Jornal do Brasil, e relatou informações de realidade local, como a política oriental do chanceler Willy Brandt. No documento chamado, abre aspas, Memorando sobre T.S.A. Martin, nome real, Mauro Santayana. Há informações sobre a estadia do jornalista na Tchecoslováquia. Esses trechos, reproduzidos a seguir, podem ser originais das páginas destruídas e revelam o motivo por que Lisabon partiu para Cuba. Partiu de Cuba, né? Provavelmente, segundo ele mesmo, sofria pressão para fazer parte de uma unidade guerrilheira. A constatação mais surpreendente do memorando é que, abre aspas, nos anos de 1967 a 1969, Martin passou por um reconhecimento feito pelo 2º Departamento MV, devido à suspeita de colaboração com o Serviço de Segurança brasileiro. Durante o reconhecimento, nada foi descoberto sobre a atividade de espionagem de Martin, fecha aspas. Após a verificação, foi recrutado com base na ideologia e aceitou. Abre aspas, durante a colaboração de 4 de dezembro de 1969 até o último contato, em 3 de março de 71, Martin entregou 11 notícias não assinadas, escritas a máquinas, sobre, entre outros assuntos, a situação em geral na América Latina e na Embaixada Brasileira em Praga. Sobre a situação política na República Democrática da Alemanha, a RFA, e sobre os seus contatos com jornalistas estrangeiros. As informações mais interessantes e importantes foram entregues à diretoria
do MV tchecoslovaco, aos amigos, ao primeiro departamento e, dependendo do assunto, a outras seções do MV. Fecha aspas. Quando Lisabon precisava viajar para os encontros, as despesas eram pagas para ele e foram gastas 1.000 coroas. Com esse objetivo, a sua credibilidade foi verificada através do serviço de agente Mané, agente Fetz, agente Petr, colaboradora secreta, a Novotna, a agente Paulo e a agente Mosmer, e nenhuma suspeita foi comprovada. Martin é um jornalista competente e talentoso. O seu trabalho é valorizado tanto na Tchecoslováquia como na redação do jornal brasileiro com o qual colaborava. Na vida pessoal e familiar, não foi descoberto nenhum defeito de caráter ou desvio moral sérios. A sua colaboração com o MV foi totalmente correta e sólida. De repente, o conteúdo que escrevia sobre a Tchecoslováquia deixou de incomodar. Neste documento, não há qualquer objeção ao fato de que Santayana tenha criticado o ataque soviético contra a Tchecoslováquia em 1968, quando, por esse mesmo motivo, o MV expulsou milhares de funcionários e oficiais e dezenas de milhares de pessoas foram expulsas dos partidos ou de seus empregos. O memorando informa também que o último encontro com Santayana ocorreu em 3 de março de 1971, em Praga, e que a colaboração foi interrompida devido à sua longa estadia na Alemanha. No documento elaborado em 27 de dezembro de 1973, sobre o arquivamento de sua pasta, consta que, abre aspas, como em 1970 foi enviado a trabalho para Bonn, encontrou-se fora do território da Tchecoslováquia, e como não foi verificado o suficiente, os encontros não eram organizados no exterior. Portanto, o contato era possível somente durante as viagens ocasionais à Tchecoslováquia. Fecha aspas. No total, ocorreram 6 encontros, 3 deles na época em que vivia no exterior, no início de 1973. Relata o Major Scala. Foi retirado, voltou ao Brasil e, em consequência dessa viagem, perdeu a oportunidade de visitar a Tchecoslováquia. A partir de 1971, a STB não conduziu ações ofensivas no Brasil. Então, o agente não foi aproveitado em seu país. Em relação às suas opiniões contraditórias e à colaboração com o SNI, o caso foi tratado de outra maneira. Abre aspas. Os encontros com Martin não foram organizados no exterior porque, desde o começo do contato com os órgãos do MV, era suspeito de colaborar com o Serviço de Informações Brasileiro, o SNI, mesmo que ele próprio tenha negado a colaboração e que a verificação pelos órgãos do MV não tenham descoberto a atividade. O curto prazo de duração do contato com ele não exclui essa suspeita. Fecha aspas.